qual é a relação entre diabetes e doença de Parkinson. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. A diabetes tipo 2 é um fator de risco para ter doença de Parkinson. Isso já é algo que é sabido por nós há muitas décadas. Karina, mas eu conheço alguém com diabetes que não teve Parkinson. Eu conheço alguém que desenvolveu Parkinson e nunca teve diabetes. Por isso que é importante a gente entender o conceito de fator de risco. Por exemplo, andar de carro sem um cinto de segurança é um fator de risco para ter um acidente grave. Eu imagino que vocês devem conhecer muitas pessoas, principalmente antigamente, que sempre andaram de carro sem cinto de segurança e nunca sofreram nenhum acidente, ou se sofreram, não se machucaram. E ao mesmo tempo, vocês também devem conhecer pessoas que estavam com cinto de segurança e sofreram acidentes de carro graves, até mesmo fatais. O que eu estou falando aqui é de uma alteração de risco, de probabilidade. Quem anda de carro sem cinto de segurança tem um risco maior, uma probabilidade maior de se machucar num acidente de carro. Assim como quem tem diabetes mellitus, principalmente a diabetes tipo 2 não tratada, tem um risco maior de desenvolver doença de Parkinson. E mais do que só ser um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Parkinson, a presença de diabetes tipo 2, principalmente uma diabetes tipo 2 não tratada ou com controle de açúcar no sangue ruim, é um fator de risco para que essa doença de Parkinson dessa pessoa seja uma doença de Parkinson mais agressiva. Então, pessoas que têm Parkinson e diabetes, se comparado a pessoas que têm Parkinson e não têm diabetes, essas pessoas com Parkinson e diabetes tendem a ter uma doença de Parkinson que evolui de uma forma pior. Elas têm mais sintomas motores, lembrando que os sintomas motores da doença de Parkinson são lentidão de movimentos, rigidez nas articulações, tremor de repouso e alterações de equilíbrio, mas elas também têm um risco maior de ter outros sintomas não motores mais graves, como por exemplo, alterações em dor, em sono, em humor e até mesmo em cognição. Qual é a lição aqui? A lição é que uma pessoa que tenha doença de Parkinson e diabetes deve prestar uma atenção ainda maior no controle dessa diabetes. Não pode deixar a diabetes correr solta só porque tem doença de Parkinson, e a doença de Parkinson a gente sabe que dá um trabalho de tratar, um trabalho para o paciente. É importante que os pacientes com doença de Parkinson cuidem da sua saúde também de uma forma geral e não cuidem só especificamente do Parkinson. Por isso, além de fazer um acompanhamento regular com um neurologista especialista em distúrbios de movimento para cuidar da questão da doença de Parkinson, é muito importante que pacientes com doença de Parkinson também façam um acompanhamento com clínico geral ou geriatra ou endocrinologista para controlar muito bem essas outras questões de saúde que podem sim impactar diretamente a evolução e o prognóstico da doença de Parkinson daquele paciente. Importante lembrar também que é muito importante a questão do exercício físico em quem tem doença de Parkinson. Exercício físico já se provou ser um fator neuroprotetor na doença de Parkinson, ou seja, protege o nosso cérebro contra a doença de Parkinson. É um fator protetor contra o desenvolvimento da doença e até mesmo para aquelas pessoas que já têm a doença de Parkinson, também é um fator protetor contra a evolução da doença. Lembrando que o exercício físico também é um aliado muito importante no controle da diabetes. Então, mais um motivo, se a pessoa tem diabetes e doença de Parkinson, para que essa pessoa realmente se dedique a fazer exercícios físicos seguros, mas ao mesmo tempo frequentes, muitas vezes por semana e intensos. Inspirados por essa relação entre a doença de Parkinson e a diabetes, cientistas já fizeram vários estudos tentando também avaliar a relação entre o tratamento da diabetes e a doença de Parkinson. Tem um estudo muito famoso que foi publicado na Brain em 2020, que comparou diferentes classes de medicação para diabetes e o risco dos pacientes desenvolverem doença de Parkinson. Foi um estudo retrospectivo, mas que avaliou o prontuário de mais de 100 mil pacientes. E o que eles quiseram descobrir? Esse paciente aqui, por exemplo, ele tinha diabetes, ele tomava esse remédio. Depois de alguns anos, ele desenvolveu doença de Parkinson? Sim ou não? E fizeram isso com um monte de paciente com vários remédios. E o que esse estudo mostrou pra gente? Que duas classes de medicações para diabetes parecia que quem utilizava essas classes de medicação tinha um risco menor do desenvolvimento da doença de Parkinson. Essas medicações foram os inibidores do DPP-4 e os agonistas do receptor GLP-1, em especial o Exenatide, e eu vou falar um pouco mais dele para vocês daqui para frente.
Primeiro é importante frisar que correlação não quer dizer necessariamente causalidade. Então, nesse estudo da Brain, que foi um estudo retrospectivo, em que eles viram essa correlação entre o uso dessas medicações para diabetes e uma menor chance de desenvolvimento da doença de Parkinson, não quer dizer necessariamente que essa menor chance foi causada por essas medicações. Esse estudo não tinha poder para avaliar isso. Mas pegando especificamente o Exenatide, é uma medicação que está sendo utilizada em pesquisa em pessoas com doença de Parkinson. A gente já tem publicado um estudo fase 2, que foi publicado na revista The Lancet, que avaliou 60 pacientes com doença de Parkinson, viu esses pacientes por 48 semanas em uso ou do Exenatide ou do placebo. No fim dessas semanas, eles avaliaram os pacientes e compararam o grupo ativo com o grupo placebo e viram que aqueles pacientes que receberam Exenatide tinham uma melhora nos sintomas motores em relação àqueles pacientes que receberam um placebo. Foi uma melhora pequena, mas estatisticamente significativa. E baseado no sucesso desse estudo, eles agora estão fazendo atualmente um estudo fase 3, que é um estudo multicêntrico que planeja incluir 200 pacientes com doença de Parkinson de diferentes locais do mundo e comparar Exenatide com placebo para saber realmente se o Exenatide tem potencial para ser neuroprotetor em pessoas com doença de Parkinson, independente de terem ou não diabetes, o que é uma perspectiva extremamente animadora. A mensagem final desse vídeo é: se você tem diabetes, cuide muito bem da sua diabetes. Siga as orientações médicas de forma adequada, acompanhe com um bom médico, de preferência um endocrinologista. Faça a dieta de forma correta, pratique exercício físico. Diminuir as suas doses de açúcar no sangue, suas taxas de açúcar no sangue, vai diminuir o seu risco de ter doença de Parkinson. E se você já tem diabetes e doença de Parkinson, ainda mais razão para você cuidar muito bem dessa sua diabetes, para você controlar muito bem esse seu açúcar no sangue, para que a sua doença de Parkinson ela possa evoluir de uma forma melhor, de uma forma mais branda. E aí, você já conhecia essa relação entre diabetes e doença de Parkinson? Você já sabia desses estudos que estavam avaliando as medicações para diabetes como tratamento da doença de Parkinson? Se você ficou com alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, assim sempre que eu posto um vídeo novo você recebe uma notificação. E até a próxima!